E os membros da sua administração não gostam da situação na Venezuela. Muitas pessoas na Europa concordariam com isso. Aliás, muitas pessoas na Grã-Bretanha também. Mas para nós, na Grã-Bretanha, isto parece uma preparação para algum tipo de ataque contra a Venezuela. Acho que esse é o consenso esmagador aqui. Sabe, é difícil encontrar uma razão racional para isso, porque, veja, obviamente durante o primeiro mandato de Trump, para aqueles que possam não saber, houve uma tentativa muito desajeitada de facilitar um golpe com, na altura, um dos seus líderes parlamentares, Juan Guaidó, que alegava ser o presidente legítimo da Venezuela, apesar do facto de Maduro estar a ocupar a posição de presidente. Houve muitos protestos dentro do país e falhámos completamente e de forma absoluta. Foi uma humilhação quão longe tentámos ir, mas não usámos poder militar naquela altura. Parece que a administração atual, juntamente com o grupo de Trump, acreditam que o erro fatal cometido anteriormente não deve ser repetido. E tivemos pessoas como Lindsey Graham que vieram a público e disseram claramente, sim, precisamos de mudar o regime aqui, é isso que nos interessa. O senador Scott, outro senador do Senado, disse que sim, ele deve ir. Ao ouvir estas declarações de altos funcionários, especialmente de pessoas como Lindsey Graham, próximas do presidente, questiona-se, é esse o caminho que seguimos agora? O que me intriga, no entanto, e gostaria das suas observações sobre isto, qual é o objetivo aqui, o que se pretende alcançar? Quero dizer, acha que é tão simples como haver muito petróleo na Venezuela? Bem, acho que isso em parte, faz parte disso e provavelmente uma grande parte porque a Venezuela tem muito petróleo e o petróleo venezuelano tem sido importante na história econômica do Zewasan. Muita gente desconhece, por exemplo, que a Venezuela forneceu muito do petróleo usado pelos aliados para vencer a Segunda Guerra Mundial. Então, isso vem desde essa época. Não acho que seja apenas petróleo. Penso que, a certo nível, suspeito que há um grau de assuntos inacabados. Exatamente como disseste, o governo venezuelano sobreviveu a tentativas anteriores de desestabilização. Provavelmente também há um certo grau de animosidade pessoal por parte deste presidente e de algumas das suas pessoas em relação a uma pessoa que eles veem como um socialista latino-americano. E acho que isso provavelmente influencia alguns dos sentimentos que algumas pessoas na administração têm sobre socialistas e pessoas assim a perturbarem as coisas, como eles veem na América Latina. Tenho de dizer que acho que há também duas outras coisas. Em primeiro lugar, o presidente, este presidente e algumas das pessoas à sua volta talvez sintam que isto será uma vitória fácil e que o presidente, que está a enfrentar vários problemas políticos, possa precisar disso. Acho que isso é uma questão menor, mas pode haver algo disso presente. E penso que a questão geopolítica predominante é que há uma sensação de que a China está no horizonte. A Rússia também está a iniciar avanços significativos na América Latina. A América Latina é uma parte integrante do hemisfério ocidental. Fala-se neste momento em concentrar-se na defesa do hemisfério ocidental. Portanto, não se deseja um grande país na América Latina com grandes reservas de petróleo e um governo socialista que possa um dia alinhar-se demasiado com a China e com os estados do BRIC. E acredito que esse é provavelmente o fator mais significativo. E quero dizer, sim, quero dizer, certamente não queremos preocupar-nos em tentar, não sei, diplomacia. Não queremos tentar e preocupar-nos em dar-lhes uma razão para quererem ficar na nossa órbita. Quero dizer, se esse fosse o motivo, então o meio menos dispendioso e mais eficaz teria sido aceitar a oferta de Maduro. Há poucas semanas, quando ele ofereceu tudo numa bandeja de ouro, dizendo que podiam ficar com a riqueza petrolífera e mais, foi o que pareceu. O que acha? Maduro basicamente dizia, quero ficar no poder e não me importo se levarem algum do nosso petróleo. Só não me tirem do poder. Vamos dar-vos algo e chamamos-lhe um acordo. Como viste essa dinâmica? Foi exatamente essa a proposta, ao que parece. E foi discutida em nome da administração por Rick Renell, que antes, como sabe, foi aliado e próximo do presidente e, acho eu, atuou como diretor nacional interino de inteligência nacional no primeiro mandato do presidente. Então, sim, havia um bom negócio a ser feito. E vou dizer mais uma coisa. Acho que uma das razões pelas quais, porque apesar dos muitos desafios enfrentados pelo atual governo na Venezuela, tem conseguido superar todos esses desafios precisamente porque tem conseguido explorar a narrativa de que os Estados Unidos estão a tentar derrubá-lo. E isso proporciona um certo apoio ao governo na Venezuela. Afinal, há uma longa história, como todos sabemos, do envolvimento dos IUA
na América Latina e há todo o tipo de questões que giram em torno disso, mas absolutamente, absolutamente, diplomacia, negociação, envolvimento econômico, mais provavelmente do que não, esta é a minha opinião, as sanções foram levantadas. Se os Estados Unidos tivessem intervindo, se a Chevron tivesse conseguido desenvolver a indústria petrolífera ao longo do tempo, o governo da Venezuela, o regime, se preferir chamá-lo assim, teria começado a mudar e a alterar as suas políticas e a sua direção e, quem sabe, talvez tivesse desaparecido silenciosamente, sabe, ao longo do tempo, à medida que a própria Venezuela mudasse. Agora temos a situação. Bem, sim, e vamos apenas por um momento concordar, e eu concordo que há muitas das razões que mencionaste sobre as questões geoestratégicas e quem não queremos por lá, etc., e o que queremos para os Estados Unidos. Então, tudo isso estava em cima da mesa na altura, e isso era intrigante para mim, e estou a ter dificuldade em encontrar uma explicação racional para isto. Se essas coisas fossem os objetivos finais, parece que quando Maduro fez essa oferta, Trump a teria aceitado. Mas, em vez disso, veja a reação que ele teve quando foi confrontado com isso. No Salão Oval, Maduro ofereceu tudo no seu país, todos os recursos naturais. Ele até gravou recentemente uma mensagem para si em inglês, oferecendo mediação. O que fazemos? Ele ofereceu tudo. Ofereceu mesmo tudo. Tem razão. Sabe por quê? Porque ele não quer conflitos com os Estados Unidos. Bem, linguagem rude, e ele ficou um pouco irritado com isso. Por que não disse, sim, é uma ótima ideia, vamos seguir por esse caminho? Ele mencionou que parecia irritá-lo que Maduro buscasse uma saída diplomática. Em vez disso, continua a aumentar o poder de combate. Como vê isso? Bem, retornamos ao ponto em que acredito que existe um elemento de animosidade pessoal por parte do presidente. Ele não aprecia que este homem, Maduro, tenha resistido à tentativa anterior de o destituir. Ele acha isso irritante de alguma forma. E penso que ele também acredita que talvez vá conseguir uma vitória fácil aqui, que provavelmente Maduro não é muito popular na Venezuela, que o seu regime é frágil, que o seu exército também é frágil. Provavelmente o presidente acredita que se tomar esta ação militar, será relativamente simples. Ele obviamente conseguirá o petróleo, manterá os chineses afastados e ao mesmo tempo parecerá um vencedor. Acho que isto é um raciocínio extraordinariamente mau. E, aliás, penso que o raciocínio geopolítico também está completamente errado. Concordo absolutamente consigo que fazer um acordo com o governo atual na Venezuela teria sido uma forma muito mais inteligente e eficaz de contrariar a influência chinesa, se esse for realmente o seu objetivo. Mas acho que há esse elemento de animosidade pessoal e esse sentido de, sabe, vaidade, talvez esse desejo, talvez, não vamos dizer vaidade, esse desejo de alcançar uma vitória rápida. Sim, e provavelmente é por isso que há todo este poder de combate. Na verdade, o Wall Street Journal estava a apontar o óbvio ao referir que estão a enviar todo este poder para lá, e isto foi mencionado na edição de ontem. A chegada do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford, com vários destruidores equipados com mísseis Tomahawk, aumentará a capacidade militar dos PUR para atacar alvos no país, incluindo as defesas aéreas da Venezuela. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse que o grupo de ataque do porta-aviões vai, cito, melhorar e aumentar as capacidades para interromper o tráfico de drogas e enfraquecer e desmantelar organizações criminosas transnacionais, fim de citação. No entanto, o poder de fogo do Strike Group excede o necessário para atingir os pequenos barcos que a administração Trump diz serem usados para contrabandear drogas. Ouça, quando as pessoas em todo o mundo ouvem isso, seja no Reino Unido ou em outro lugar, na Europa ou na China ou na Rússia, e ouvem este tipo de declarações, sim, isto é para interromper o narcotráfico. Quero dizer, vamos lá, um porta-aviões, ninguém acredita nisso, por que é que os incomodamos dizendo coisas que são tão obviamente falsas? Porque não dizemos simplesmente não sei o quê? Algo é verdade. Suponho que não podes fazer isso, certo? Bem, presumivelmente não, porque isso seria claramente legal e seria uma agressão ativa e tudo isso, porque a Venezuela não é uma ameaça militar para os Yuan agora e ninguém em lugar algum pensa que é. Então, eles inventam esta desculpa muito fraca e débil de que o presidente Maduro está de alguma forma envolvido no tráfico de drogas, ou, para ser mais preciso, que ele é o chefe de um grande cartel de drogas e que o seu governo é essencialmente um cartel de drogas, e tudo isso está a ser embalado e apresentado dessa forma. Acredito que existe outro fator em jogo aqui que possivelmente não teve o resultado esperado, mas todos no mundo estão cientes de que há este problema com o tráfico de drogas oriundo da América Latina.
cocaína, tráfico de cana é comum nos Estados Unidos. Sabe-se que em muitos países da América Latina, os cartéis estão interligados com os governos em grande parte da América Latina, ou pelo menos com as estruturas governamentais em grande parte da América Latina. Portanto, penso que talvez houvesse a esperança ou a crença de que algumas pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo que estão genuinamente preocupadas com as drogas e o fluxo ilegal de drogas seriam influenciadas por isto e, por essa razão, pelo menos dariam a esta operação o benefício da dúvida ou talvez até o seu apoio. Bem, isso parece não ter resultado. Foi demasiado transparente. E não creio que, no final, as pessoas tenham sido convencidas por esse argumento de todo. Bem, e veja, quero dizer, está a olhar para este mapa aqui que o Gary tem aqui em cima. Esta é a localização dos ataques que tivemos até agora. E a alegação é que esta é uma operação antinarcóticos e que estes são barcos de droga e tudo isso, e que temos inteligência perfeita, etc. Mas tem havido muitas alegações de que muitos destes barcos não são realmente barcos de droga. Na verdade, a Colômbia tem estado extremamente indignada, dizendo que alguns dos seus cidadãos pescadores foram mortos. Houve entrevistas com membros das famílias sobreviventes que afirmam que essas pessoas não eram. Claro, pode-se alegar que isso não é verdade. Eles estavam lá, só dizem isso agora para se encobrir. Mas deixe-me perguntar outra coisa, já que é advogado. Existe alguma justificação legal para os Estados Unidos irem e matarem todas essas pessoas com uma execução sumária eficaz, porque alegadamente estavam envolvidas no tráfico de drogas? Existe alguma base legal para matar sumariamente todas essas pessoas? Não creio que haja qualquer justificação. E não ouvi ninguém argumentar que há, pelo menos de forma convincente. Ninguém que eu conheça acredita que esta seja uma forma aceitável de proceder. Quero dizer, há contrabando de drogas no Caribe e, como podemos ver, no Pacífico. Mas isso é uma questão policial e é tratada por agências policiais, a Guarda Costeira nos Estados Unidos e outras agências policiais. Interceptam-se esses barcos, detêm-se as pessoas a bordo, procuram-se substâncias ilícitas, apresentam-se acusações formais e lida-se com esse tipo de problema dessa maneira. Pelo que entendo, são ataques a barcos, principalmente lanchas rápidas, são atacados sem aviso. Para muitas pessoas parece ser assassinato em alto mar. E devo dizer que compreendo que essa é uma opinião generalizada dentro da Marinha Real Britânica. E um oficial da Marinha Real Britânica, Tom Sharp, que escreve regularmente para os meios de comunicação britânicos, pelo que entendo, já afirmou que ele próprio está chocado com o facto de a Marinha dos Estados Unidos, com a qual trabalhou de perto e pela qual tem grande consideração, estar a ser utilizada desta forma. Bem, e ao que tudo indica, não são apenas algumas pessoas, sabe, no Reino Unido. O próprio governo do Reino Unido, pelo menos foi reportado ontem, interrompeu operações de inteligência com os Estados Unidos. Gary, quero pular isso por agora, e se puderes ir além disso para o Reino Unido suspende parte do compartilhamento de inteligência conosco devido a preocupações com ataques de barcos, é uma grande ruptura. Isto parece ser um assunto bastante sério para o Reino Unido romper com os EUA em qualquer questão, porque, de fato, o Reino Unido é muitas vezes ridicularizado como sendo um cão de colo ou um poodle dos Estados Unidos, etc. Mas agora, ao romper com isto, parece ser um assunto bastante sério. Como vês? É um grande assunto. E tens razão. Para os britânicos, para o governo britânico fazer isto, mostra que há uma preocupação muito séria. E suspeito que parte dessa preocupação venha de dentro da Marinha e também das agências policiais aqui. E a Grã-Bretanha também tem problemas com drogas, e temos drogas a fluir da América Latina. E penso que as pessoas na Grã-Bretanha, nas agências de aplicação da lei, estão, na verdade, muito descontentes por este problema sério estar a ser desviado e mal utilizado desta forma. E estes passos, claramente legais, como eu disse, matar pessoas em alto mar sem o devido processo legal e sem o aviso adequado, está a acontecer. Para que o governo de Starmer tome uma medida como esta, demonstra quão significativa deve ser a preocupação em Whitehall e, além disso, no parlamento também. Agora, Ana falou sobre a ilegalidade disso apenas no direito internacional. Também viola diretamente a lei americana, tanto a Constituição do Zé Lenewa quanto a Lei dos Poderes de Guerra de 1973. Isso não permite que se ataque unilateralmente outro país ou em alto mar, como é o caso aqui. E quando perguntado recentemente se Trump deveria pelo menos procurar a autorização do Congresso ou uma declaração de guerra contra esses chamados barões da droga, etc.,
Eis como ele respondeu. Não acho que vamos pedir uma declaração de guerra. Vamos simplesmente eliminar as pessoas que trazem drogas para o nosso país. Está bem? Vamos eliminá-las. Portanto, não vou seguir o Estado de Direito, nem vou seguir a lei internacional. Vou simplesmente matá-los. Agora, isto é algo que, para mim, transcende toda esta questão, ou pelo menos encapsula. E tens o presidente dos Estados Unidos a dizer literalmente ao mundo, a qualquer um, aos nossos aliados no Reino Unido, aos nossos potenciais adversários na Venezuela, aos desafiadores que possam estar na Rússia e na China. Eu não estou preso ao Estado de Direito. Se eu quiser matar alguém, mato. Quem vai fazer algo a respeito? É a China, a Rússia, a Grã-Bretanha? Como vês isso? Sim, considero absolutamente surpreendente. Refleti profundamente. Considero terrível que o presidente dos Estados Unidos, o líder da democracia mais poderosa do mundo, o homem que jurou observar e cumprir rigorosamente a Constituição e que é responsável, em última análise, pela aplicação da lei, deva expressar-se de uma forma tão grosseira e demonstrar um total desrespeito pela lei e pelo devido processo legal. Digo, é chocante. Posso só dizer é. Ele acusa o governo da Venezuela de ser um cartel criminoso e expressa-se desta maneira ele próprio. Quero dizer, quem é o verdadeiro criminoso aqui? Quero dizer, não gosto de levantar esse tipo de questão sobre o presidente dos Estados Unidos, mas, de certa forma, a questão surge por si mesma. Bem, e veja, quero dizer, mesmo você e nós, e estás a falar sobre isso, tem um ponto de vista semelhante. É como, bem, na verdade não queres chamar o presidente dos Estados Unidos de assassino e criminoso, embora seja isso que as evidências certamente indicam. A questão é que o Reino Unido tomou esta ação, provavelmente. Ontem foi relatado que o Reino Unido fez isso cedo no processo, mas há mais de um mês, e só agora veio a público indicando que queriam fazê-lo discretamente, se o relatório estiver certo. Mas a questão que tenho para si é, há algo que os UA poderiam fazer, especialmente se o USS Gerald R. Ford e este grupo de ataque militar começarem a tomar ações militares letais contra a Venezuela sem qualquer pretexto, apenas para matar o líder ou afastá-lo do poder, o que viola todas as leis existentes nos assuntos internacionais. Há algo que os Estados Unidos poderiam fazer que levasse os nossos aliados na Grã-Bretanha ou em qualquer outro lugar a realmente romper com os Estados Unidos nesta questão? Ou será que será efetivamente apenas uma submissão? O que acha? Acho que sim, acho que vão concordar. Quero dizer, uma coisa que diria é que o governo britânico não gosta do presidente Maduro e não vai lamentar muito se ele for derrubado. E não é uma grande preocupação. Em tempos passados, era diferente quando o presidente Reagan enviou as forças militares do EUA para derrubar o governo de Granada em 1983, com muito mais razão, diga-se de passagem, do que o que estamos a ver agora. O primeiro-ministro britânico daquela época, Margaret Thatcher, estava absolutamente furiosa e disse que isto era completamente ilegal e queixou-se do facto de que este era também um país da Commonwealth que aceitava a rainha britânica como sua soberana. E ela queixou-se ao presidente Reagan sobre isso. Mas não consigo imaginar o governo britânico a ir tão longe ao ponto de romper com os Estados Unidos por uma questão como esta. Acho que, se quiser procurar uma reação negativa, o local a procurar seria a própria América Latina. Penso que os países latino-americanos, mesmo muitos deles que são amigáveis com os Estados Unidos, não gostarão disto. Alguns países da região da América Latina não têm simpatia pelo presidente Maduro. É de conhecimento público que o presidente Lula do Brasil, por exemplo, não aprecia o presidente Maduro. Contudo, eles não ficarão contentes ao observar os Estados Unidos a regressar e a efetuar intervenções militares e a derrubar governos na América Latina, na América do Sul, dessa maneira. E suspeito que não apenas os governos, mas muitas pessoas na América do Sul também sentirão o mesmo. O que acha que poderiam ser estas implicações a médio e possivelmente a longo prazo para o Ocidente? Nem sequer apenas para os Estados Unidos. Vamos apenas por um momento dizer que não lançamos operações militares, mas apenas todas as coisas que fizemos porque continuamos a fazer isto. Não há sinais de que vamos parar de matar pessoas nesses barcos, apenas alegando que são operações de droga e ignorando totalmente a regra da lei, apenas este conceito de Estado de Direito. O que é que isto faz a nós, enquanto cultura, e estou a falar da cultura ocidental aqui, que agora estamos a fazer as mesmas coisas de forma flagrante e sem pedir desculpa, abertamente, que costumávamos condenar
veementemente os outros por fazerem, por matar pessoas? Ou podemos só dizer, bem, desde que sejam só 75 ou 76, acho que é o número atual de pessoas mortas, não sei, não são ninguém. Talvez sejam culpados, não é grande preocupação minha, claro, matem-nos todos. Qual a consequência para nós se continuarmos a desvalorizar a vida humana assim e a aceitar as violações do Estado de Direito? Acho que são profundas e duradouras. Sei que muitos pensam diferente, mas acho que se começarmos a ter o hábito de só matar pessoas, e foi o presidente do Z1 que usou a palavra matar. Quero dizer, ele não precisava usar essa palavra, mas usou. Ele escolheu essa palavra. Se começarmos a fazer isso, se descartarmos a lei e o devido processo e todas as restrições que nos acompanham, então receio que estejamos a tornar a nossa democracia mais rude. As nossas democracias são os nossos sistemas legais. Estamos a miná-los e a desacreditá-los. E é importante dizer isto. Eu acho que há um mal entendido que muitas pessoas têm de que se pode comportar mal no estrangeiro. Pode fazer todas essas coisas, pode derrubar governos, envolver-se em violência, violência desenfreada dessa forma, e isso é para exportação e não o afeta em casa. Discordo profundamente. Considero que, com o passar do tempo, isso inevitavelmente acontece. Se não tiver consideração pela legislação em relação a um país como a Venezuela, eventualmente começará a desenvolver uma visão cínica sobre a legislação no seu próprio país e começará a desmoralizar a lei e o devido processo no seu próprio país também. E considerando que já houve desafios ao devido processo nos IUA, isso é algo bem mau em geral. Bem, era isso que eu ia perguntar. Isso não está já a acontecer? Quero dizer, temos a administração Trump que viola leis à torto e à direito, que diz coisas abertamente tão falsas como o que dizem sobre enviar o Gerald R. Ford para missões de combate ao tráfico de drogas e tudo isso. O Supremo Tribunal ou outros tribunais emitem ordens e ditam coisas que, pela nossa lei, deveriam obrigar e restringir o ramo administrativo. Mas dizem sim, não concordamos, não gostamos, faremos o que quisermos. Há provas de que tanto a administração Biden, antes como agora a administração Trump, usam a lei para perseguir adversários políticos aqui e que, em muitos casos, o Estado de Direito já não se aplica. Estão simplesmente a ignorá-lo por completo. Por exemplo, isto pode parecer pequeno, Alexandre, mas para mim é apenas mais uma falha no sistema. Durante o recente encerramento, há leis sobre como o Congresso aloca dinheiro, dizendo que se destinarmos fundos para certas coisas, especialmente no Departamento de Defesa, devem ser usados para esse fim. Não pode obter o dinheiro. E depois, para o orçamento, não pode simplesmente dizer que prefere gastá-lo noutro lugar e movê-lo. Há uma lei contra isso, por isso não pode mover o dinheiro de um lado para o outro. Mas depois dissemos, está bem, porque é politicamente inconveniente ter este encerramento e não pagar as Forças Armadas. Uma das consequências, dissemos, sabem que mais, vamos mover o dinheiro para aqui. Quando o presidente da Câmara, Mike Johnson, foi questionado sobre isso, ele riu do jornalista e disse, está a sugerir que devemos preocupar-nos só com o que a lei diz e que vamos abrir um processo judicial só porque vamos pagar aos militares. E claro que recuaram, né? Os democratas recuaram, etc. Agora fizeram ainda mais disso. Transferiram de locais ainda mais díspares para pagar as forças armadas e militares, as forças de segurança e os militares no último dia de pagamento. Ninguém diz nada sobre isso. Então, continua-se a rasgar a lei em pequenas formas aqui, e na verdade isso não é assim tão pequeno, mas basicamente diz que, seja direito internacional ou direito nacional, vamos fazer o que acharmos, o que conseguirmos politicamente escapar. Onde isso acaba? Bem, é absolutamente desastroso. Em primeiro lugar, é desastroso porque significa que o Congresso já não tem controle sobre o orçamento, uma vez que o Congresso aprova um orçamento e aloca fundos para vários fins. No entanto, o presidente toma decisões arbitrárias ao determinar como gastar esses fundos, contrariando a vontade expressa do Congresso. Portanto, estamos verdadeiramente numa situação em que, se desejar, temos uma presidência imperial ou algo semelhante a isso, existe uma questão mais ampla, que é: o que representam os Estados Unidos? Os Estados Unidos formam uma república, um sistema governamental que é firmemente fundamentado na lei, estabelecido pela Constituição. Na minha perspectiva, essa é a verdadeira fonte da grandeza dos Estados Unidos da América. É o que está na base do que os Estados Unidos representam. Se houver um governo
nos Estados Unidos que deixe de prestar atenção a isso, que vá contra a Constituição, que concede ao Congresso o poder de aprovar orçamentos e outras coisas desse gênero, então está a desviar-se do que os Estados Unidos são e a transformá-los em algo consideravelmente pior. Está a desviar-se da República e da Constituição e está a avançar para algo bastante sombrio e consideravelmente diferente, o que é absolutamente alguém que verdadeiramente possui uma grande admiração pelos Estados Unidos. Eu absolutamente não quero ver. E o que diz as pessoas que diriam, Davis, vejam, vocês estão a exagerar. Essa é uma lei estúpida de qualquer forma. Não deveriam tê-la. Não acho que seja boa ideia. Ele devia poder fazer o que quiser com o seu dinheiro. O que diz a essas pessoas? Ele disse que ajuda, funciona aqui, queria fazer algo, conseguimos pagar os militares. Se é assim, se esse é o preço, é pequeno. Temos de pagar. O que diz a esses argumentos? Argumentos? Bem, não é o dinheiro pessoal dele. É o dinheiro dos contribuintes que elegem o Congresso para determinar como deve ser gasto. Obviamente, o presidente pode ir ao Congresso e apresentar um orçamento, mas eles têm de concordar. Se estiver de acordo com este tipo de situação, está a desautorizar-se, pois já não se encontra em posição de responsabilizar o presidente e o executivo pelas suas ações como um cidadão dos Estados Unidos da América. Contribuinte e cidadão dos Estados Unidos da América. Claro, e eu acrescentaria a isso que existem maneiras de fazer as coisas. Havia caminhos legais para pagar o governo, o exército, reabrir o governo, de modo que poderia ter feito o trabalho árduo e ainda assim ter o mesmo resultado seguindo o Estado de Direito. Estamos a atalhar porque não queremos fazer o trabalho duro. O que me preocupa é que tenha ido longe o suficiente para que as pessoas fiquem demasiado confortáveis em dizer que estas leis são aceitáveis para eles violarem, porque eu estou bem com isto. Gosto deste resultado. Mas quantas vezes já viu na história um certo grupo estar confortável com o seu representante a violar certas leis e a destruir o equilíbrio de poder e, de repente, as coisas mudam e agora, da próxima vez, já não estão numa posição de poder e outra pessoa surge e utiliza essas mesmas ferramentas? Tendências, mas de formas que não lhes faltam. E agora, o que fazes? Onde acaba isto? Pois é, isso já aconteceu muitas vezes na história. Não quero começar a desenterrar casos, mas, sabe, todos podemos nomeá-los. Quero dizer, eu vi um filme de TV baseado em eventos na Alemanha, por exemplo, no fim dos anos 1920 e início dos anos 1930. E houve um momento culminante quando houve um julgamento envolvendo pessoas que estavam a ser processadas por um crime específico. E a pessoa que os estava a defender, o advogado que os estava a defender, de repente percebeu que nada estava a acontecer da forma que deveria e que, sabe, o juiz já tinha tomado decisões, que estava a receber documentos que não deveria estar a receber de todo o tipo de pessoas de fora, que estava a consultar pessoas de fora sem falar com as pessoas na sala do tribunal. Sabemos exatamente para onde isso levou e pode-se encontrar isso em muitos casos. Se posso dar outro exemplo, a República Romana, é daí que vem a palavra república. Colapsou mais uma vez porque as pessoas na República não respeitaram devidamente a sua Constituição e as suas leis. Eventualmente, transformou-se num império, que é essencialmente uma ditadura arbitrária. E se souber algo sobre a história romana, sabe exatamente do que se tratava e como terminou. Portanto, estas não são coisas boas. Se acredita na democracia e na liberdade, então deve acreditar na Constituição, no Estado de Direito, no devido processo, porque sem essas coisas, está num mundo de governo arbitrário e, em última análise, tirânico. Os fundadores dos Estados Unidos sabiam isso extremamente bem. Basta consultar os Federalist Papers e encontrará tudo lá. Sim, li muitos desses e vejo isto com preocupação e apreensão. E tudo o que podemos fazer é o que fazemos agora. Lançar luz sobre a realidade e a verdade disto e avisar que, mesmo que algo pareça bom hoje, violar a lei não acabará assim. E tem o mau hábito de se tornar obscuro depois, mas tudo que podemos fazer é não nos intimidar nem comprometer para trazer a verdade, seja qual for. Estamos muito gratos por ter vindo fazer isso.